E aí, pessoal, a gente já viu que pela lei de Little, quanto mais peças eu tenho no processo, quanto mais o work in process eu tenho, maior é o meu tempo de espera. E a gente já sabe que o cliente não gosta. Então, pessoal, qual que é o tamanho desse WIP que a gente chama, né? Qual é o tamanho de fila que eu tenho que ter, né? Isso tem que ser estratégico. E a teoria das restrições chama esse WIP de pulmão. E a gente já vai ver por que ele chama de pulmão, pessoal. Então, tá aqui uma ilustração didática de um processo de fabricação, onde você tem aí alguns recursos que ele chama aqui de posto de trabalho. E você perceba que você tem aí um posto de trabalho mais lento, né? Que ele colocou aqui até uma tartaruga que é a restrição, é um RRC, é um recurso com restrição de capacidade. As outras operações mais rápidas, né? Mais velozes, está aqui a lebre. Então o que acontece? O primeiro ponto da teoria das restrições é você identificar a restrição, porque o que você vende é o que passa pela restrição, é o processo mais lento. Então, perceba bem que na frente da restrição ele coloca aqui um pulmão estratégico, né? No caso aqui é um pulmão de tempo. Então é uma quantidade de peças que você deixa na frente da restrição para proteger a restrição de eventos dependentes que nós falamos aqui no conteúdo passado. Então, geralmente, as peças em processo, ou WIP, eles tendem a se acumular na frente da restrição. Então, se você realmente ficar atento e não tomar cuidado em relação a isso, essa quantidade de WIP ela vai crescendo assustadoramente. Então, volto a falar, pessoal, o seu work in process ou o seu WIP, ele vai crescendo na frente da operação mais lenta. Por quê? Porque a operação mais rápida, que é a anterior ou a antecessora, ela, como tem mais capacidade produtiva, ela vai acumulando peças e você fica realmente com uma quantidade grande. Isso ao longo do tempo vai inchando e vai deixando o seu processo mais lento e muito mais trabalhoso. Então, a teoria das restrições, ela coloca uma quantidade de inventário estratégico e controlado para proteger a restrição de eventuais paradas. E como ela faz isso, pessoal? Ela faz o seguinte: qual é o tamanho do pulmão? O tamanho do pulmão, ele é experimental. Quando o tamanho do pulmão ele é muito pequeno, você acaba tendo um tempo de reação insuficiente da operação anterior, se a operação anterior tiver algum problema. Então, se ela tiver a falta de uma pessoa, se tiver um problema mecânico, se tiver um setup um pouco mais longo e não tiver um banco de peças entre a operação anterior mais veloz e a sua restrição, você acaba deixando faltar peças na operação restrição. E quando falta peça na operação restrição, você nunca mais recupera. Então, essa quantidade de pulmão, né, a quantidade de WIP na frente da restrição muito pequena, ela é prejudicial. Por isso que o One Piece Flow, muitas vezes, se a operação anterior fornecedora ela para, você vai parar a operação restrição. Então, um WIP muito pequeno é prejudicial. Um WIP muito grande também é prejudicial. Por quê? Porque acaba causando engarrafamento, que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Você acaba puxando e dando prioridade para uma peça errada, você deixa o processo mais lento. Então, esses dois extremos, ele é muito prejudicial. Então, o ideal é que você tenha um valor de work in process, de pulmão de proteção, que esteja próximo aí ao meio, né? Não muito pequeno e não muito grande. Geralmente, a gente parte da premissa de pegar 50% do work in process atual, que está lá na frente da restrição. Então, é o tamanho de WIP ou de work in process, que a teoria das restrições chama de pulmão, capaz de manter o processo com poucas peças, mas ainda não parando a restrição. Então, se você tem um processo anterior mais eficiente, você pode ter aí um work in process bem pequeno. Se a operação anterior ela é ineficiente, você tem que colocar mais proteção. Então está aqui
como você estabelece esse pulmão na operação restrição. Esse outro pulmão da frente aqui é o pulmão de remessa, é o pulmão de produto acabado. A gente não vai falar sobre ele hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o pulmão de restrição, que é o que a gente precisa realmente ter aí uma quantidade de UI pequeno, já que a fila ela atrapalha demais o tempo de atravessamento, o tempo de lead time para o cliente. Então, pessoal, já que nós vimos na operação anterior que a gente precisa realmente ter um tamanho de proteção, um tamanho de WIP, um tamanho de pulmão estratégico, protegendo a operação restrição, como que a gente faz isso e de que forma que a gente mantém esse pulmão num tamanho estável, né, com poucas flutuações. Então, pessoal, perceba bem que eu tenho aqui operação 1, 2, 3 e 4 e você pode ver que a capacidade disponível da operação 1 é 11, da operação 2 é 10, da operação 3 é 11, da operação 4 é 11. Então você tem um sistema realmente desbalanceado. Por quê? Porque você tem aqui uma restrição que está em vermelhinho, é a peça número 2, ou seja, o recurso número 2. Você tem aí uma capacidade de 10, pode ser 10 peças por dia ou 10 peças por hora, isso não importa. E por que você tem e você deixa o sistema fluir com um pouco mais de capacidade nos recursos não restritivos? Justamente para que você faça esse pulmão na frente da restrição, que é para proteger a operação 2 ou a restrição de eventos dependentes, ou seja, de faltar peças se a operação 1 tiver algum problema. Então, esse 11 em relação ao 10 é o que a teoria das restrições chamam de capacidade protetiva, que você tem aí por volta de 10% de capacidade protetiva. E como que você faz o controle desse pulmão? A partir do momento que as peças vão fluindo e passando pela restrição, essa puxada que é chamada de corda, ela libera a matéria-prima para que entre no processo produtivo. Então existe aqui o tambor, que é o ritmo que a produção tem que dar em função da restrição. Você tem o pulmão protegendo a restrição de tamanho dimensionado e estável, aquela quantidade que você vai manter estável ao longo do tempo, que é menor que a que você costumava ter. E para que esse pulmão ele fique com um tamanho estável, a partir do momento que você vai consumindo peças na restrição, a corda, que é essa simbologia, ela vai liberando a matéria-prima para que seja reposto aquela quantidade que você passou pela restrição. Dessa forma você tem um sistema sincronizado e balanceado, ou seja, o que entra é igual ao que sai, como se fosse uma caixa d'água. A caixa d'água está saindo mais água do que está entrando, vai acabar a água. Se está entrando mais do que está saindo, vai transbordar. Agora, se está entrando a mesma quantidade que está saindo, você tem aí um sistema estável, um sistema sincronizado, ou um sistema estacionário, onde a saída é igual à entrada. Então está aqui, pessoal, como é o efeito, como é feito a sincronização para manter estável o nível de pulmão, para que você tenha então uma fila menor e um tempo de atravessamento maior, fazendo com que o seu cliente não espere.